Você sabe qual é o contrato de trabalho eventual? Esse termo gera muita confusão, então neste vídeo você vai descobrir como funciona. O contrato de trabalho eventual gera muitas dúvidas porque poucos sabem exatamente como funciona o acordo desse tipo de trabalho. Neste contexto, a prestação dos serviços vai acontecer de forma ocasional, ou melhor, eventual. Ainda está complicado? Calma, é longo o vídeo. Vou te explicar tudo o que precisa saber. O contrato de trabalho eventual é feito entre a empresa e o trabalhador que presta serviços pontuais e esporádicos, ou seja, são os profissionais autônomos e freelancers. Esses trabalhadores assinam o contrato de prestação de serviço para proteger certos direitos associados ao serviço que será prestado. Nesses contratos, somente pessoas físicas podem ser contratadas. Já os contratantes podem ser pessoas ou empresas. E como qualquer outro contrato, devem obedecer à legislação. Com esse contrato, o trabalhador pode prestar serviço a uma ou mais empresas ao mesmo tempo, sem ter exclusividade com nenhuma delas. Então é preciso saber que esse contrato altera completamente a dinâmica entre as partes. Agora, precisamos entender quais são as características de um contrato que atenda efetivamente ao trabalho eventual. É importante saber que existem 5 características, sendo elas: vamos lá. Não há vínculo empregatício. O pagamento é realizado por serviço prestado. Esse pagamento tem desconto apenas de INSS. Os trabalhadores eventuais não devem ser penalizados iguais àqueles da CLT. E não há escala fixa de trabalho, ou seja, não há horário pré-estabelecido. Entenda agora a explicação de cada uma dessas características. Vamos lá. Primeiro, não existe vínculo empregatício para a execução do contrato de trabalho eventual, pois se trata de um profissional autônomo, ou seja, foi contratado para prestar um serviço específico. Além disso, o trabalhador é contratado para um serviço específico, então ele deve ser remunerado sem a ideia de salário. Outro fator do contrato eventual é que não haverá nenhum desconto adicional, exceto o INSS, que deve ser descontado e pago pelo contratante. No trabalho eventual, não há penalidade ou atraso por faltas, por exemplo. Isso quer dizer que caso o trabalhador chegar atrasado, saia em horário diferente ou ainda trabalhe um dia e no outro não, ele não pode ser penalizado, já que não tem vínculo empregatício. Por fim, o quinto ponto que caracteriza o contrato de trabalho eventual é a ausência de horário fixo. Então, se você assinou este tipo de contrato, pode começar a trabalhar no horário que preferir e realizar o trabalho nos horários que forem bons para você, por exemplo, exceto se houver outro acordo em contrato. Mas que tipo de serviço são exemplos de trabalhos eventuais? Geralmente são eles: freelancers, pintores, manutenção, limpeza e outros. O trabalhador eventual também se diferencia dos demais empregados por ter maior flexibilidade de horários e dias para trabalhar, para realizar aquela tarefa. Tem mais autonomia e maior liberdade para aceitar ou recusar uma determinada proposta. Por outro lado, infelizmente, esse trabalhador não tem direitos e garantias trabalhistas semelhantes aos que exercem funções da modalidade CLT. Vale ressaltar que o formato também tem prós e contras para quem está contratando. O maior benefício em contratar um trabalhador eventual está no fato de não ter que pagar tantos impostos e benefícios, já que o pagamento é feito pontual pelo serviço prestado. Então, como contratar um trabalhador eventual? O contrato acontece através de negociações diretas com o prestador de serviço, sempre com o objetivo de definir, veja, prazo para a conclusão do serviço prestado, valor total a ser pago, forma de pagamento do valor a ser pago ao final do serviço, uma data para execução do serviço e dentre outros. Qual a diferença entre trabalho eventual e intermitente? Completamente diferentes. Vale ressaltar que esses dois tipos de contratos de trabalho estão previstos na lei. A principal diferença entre estes contratos diz respeito à relação de trabalho, ou seja,
o vínculo empregatício. O trabalho ocasional, o eventual, não permite pensar em vínculo empregatício e ocorre poucas vezes, geralmente apenas uma vez. Já o contrato de trabalho intermitente também ocorre esporadicamente, ou seja, não é contínuo. No entanto, isso acontece várias vezes durante um longo período. Então, a relação de trabalho é igual aos demais trabalhadores da CLT, com vínculo empregatício. Pode ser caracterizado como trabalhador intermitente aquele que faça o trabalho para a safra, por exemplo, milho, cana-de-açúcar, dentre outras, na colheita ou no plantio. Em geral, a configuração desse vínculo altera completamente a natureza da relação e garante diversas outras obrigações do empregador para com esse empregado, o que não acontece no contrato de trabalho eventual, como vimos ao longo desse vídeo, certo? Por fim, ressalto que o contrato de trabalho eventual é uma das várias modalidades possíveis de prestação de serviços nas situações em que não é exigida a periodicidade da prestação de determinado serviço e o trabalhador opta por esta modalidade para conseguir prestar os seus serviços. E então, você já conhecia ou tinha ouvido falar do contrato de trabalho eventual? Se esse vídeo te ajudou, é meu objetivo, deixe então o seu like e se inscreva no nosso canal para não perder nenhum outro que terá adiante. Um grande abraço!